Recentemente foi descoberto que os escritos de Joseph Wagoner e Alonso Trevor Jones são como uma mina de ouro abandonada, uma mina de verdades e boas notícias. Quase em cada página da Bíblia viram uma boa notícia. De tudo isso resulta algo comovente que faz o coração vibrar para sempre. É fácil ser salvo e difícil estar perdido se compreendermos até que ponto a boa notícia é boa. É com imenso prazer que apresentamos estas deliciosas porções diárias de boas notícias, que possam trazer a todos vocês tanto o prazer em ouvi-las, quanto a nós reuni-las e levá-las aos seus ouvidos. Onde vemos Jesus agora? Escreve o apóstolo Paulo em sua carta aos Hebreus, no capítulo 2 e versículo 9. Mas vemos aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, a Jesus, coroado de glória e de honra, por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus experimentasse a morte por todos. Como acabamos de ler, vimos a Jesus mais elevado que os anjos. Aqui o vemos inferior aos anjos. Podemos perguntar, por quê? Porque o ser humano foi criado um pouco inferior aos anjos e, por causa do pecado, desceu a um nível ainda mais baixo. Vemos Jesus ali onde se encontra o ser humano após o pecado e se fez sujeito à morte. Tão certo é que Jesus estava onde Deus está, como que veio ao ponto onde se encontra o ser humano. Aquele que estava com Deus, onde Deus se encontra, está com o ser humano, onde o ser humano se encontra. E aquele que era um com Deus, como Deus é também um com o ser humano, como o ser humano é. Portanto, tão certo como que sua natureza era a de Deus, sua natureza aqui embaixo era a de um ser humano. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Hebreus, no capítulo 2 e versículo 11, escreve: Porque o que santifica e os que são santificados, de um são todos, por isso não se envergonha de nos chamar irmãos. Era Cristo e Deus no céu, um por natureza. Em que situação se encontrou na terra em relação ao ser humano? Todos saíram de um só. Não se envergonha de nos chamar de irmãos, e acrescenta na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 12, dizendo: Anunciarei a meus irmãos o teu nome, no meio da assembleia te louvarei. Esse momento chegará em breve, quando Jesus dirigir o cântico no meio da assembleia. Aquele que é um com Deus se fez ser humano. Seguiremos mais tarde esta reflexão. Agora lemos na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 4 e versículo 15. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que foi tentado em tudo à nossa semelhança, mas sem pecado.